Olá, professores e professoras de Ciências da Natureza e Matemática. Essa semana, antes da gente iniciar o TPC, nós iremos conhecer, ou melhor, vocês irão conhecer a professora Sandra. Ela vai se apresentar, ela será a PCNP de Matemática e ela irá compor aqui conosco o nosso quadro na diretoria. Com vocês, então, agora, a professora Sandra. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Sandra Reis, estou muito honrada em vir me apresentar a vocês como PCNP de Matemática dessa diretoria de ensino. Sou bacharel e licenciada em Matemática pela Unesp de São José do Rio Preto, tenho especialização em Matemática pela Unicamp. Estou na educação há 28 anos, inicialmente em escolas particulares. Em 2004, assumi o meu cargo no estado, na cidade de Barbosa. Vim por remoção para São José do Rio Preto em 2013, para o Antônio de Barros Serra, onde estava como PC do ensino médio. Durante essa minha jornada, tive o prazer em conhecer e trabalhar com muitos de vocês. Entendo que o momento em que estamos vivendo aumenta ainda mais os nossos desafios, exigindo de nós mudanças e adaptações na busca de novas formas de ensinar e aprender. Tenho muito do que me apropriar. Estou disposta a oferecer o meu melhor. Conto com todos vocês. Aproveito para deixar os meus contatos. Estou à disposição. Que tenhamos um feliz retorno. A pauta da nossa TPC sobre eletivas traz o momento da abertura. Num segundo momento, a supervisora Maria José irá retomar alguns conceitos sobre a disciplina eletivas. Depois, ela irá passar algumas orientações para o segundo semestre. E nós encerramos a nossa TPC com a apresentação da culminância da nossa diretoria de ensino, onde será apresentado uma eletiva encaminhada por escola. Olá, professores! Tudo bem com vocês? Como passaram as férias? Espero que bem. Bem-vindos ao segundo semestre letivo. E a TPC dessa semana para todas as áreas abordará sobre eletivas. E para dar início à nossa TPC, vamos acompanhar a reportagem com a aluna Clara Maria. Ela vai falar um pouco para nós sobre a importância de cursar eletivas para a sua vida e o seu projeto de vida. Vamos lá! Eletiva e projeto de vida mudaram a minha vida a partir do momento que eu soube que eu precisava traçar um plano e que eu tinha muito mais chances de alcançar o meu projeto de vida com disciplinas que aprimorariam o meu conhecimento. Então, o projeto de vida me faz traçar planos e a eletiva me faz aprimorar os meus conhecimentos para alcançar o meu projeto de vida. Eu faço aula de eletiva desde 2017, portanto, desde o 9º ano. Eu pretendo fazer faculdade de História para ser professora. Então, eu acho que as eletivas que eu escolho são sempre voltadas para isso, para aprimorar os meus conhecimentos sobre essa área. A eletiva que mais me marcou, assim, de todas que eu já participei, foi a The Sound of History, que é o som da história. E nessa eletiva a gente pegava músicas, letras de músicas brasileiras e internacionais para retratar momentos históricos da nossa humanidade. Então, a gente viu músicas como A Rosa de Hiroshima, que foi escrita por Vinícius de Moraes, interpretada por Ney Matogrosso, que fazia uma alusão às bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Então, isso trouxe muito conhecimento, porque às vezes a gente escuta uma música e vê, às vezes a gente não pensa no que ela tanto representa, mas tem um significado muito maior. Nas eletivas a gente usa muito a prática, a gente pratica muito o ato de ser protagonista. Então, quando eu estou na eletiva, eu tenho a capacidade de ler a música com mais tempo, eu tenho um espaço muito maior onde eu posso aprimorar os meus conhecimentos, eu posso ler, reler, entender, perguntar muito mais, porque ali nas aulas, nas disciplinas normais, nos horários normais de aula, o professor tem um cronograma a seguir e ele precisa estar sempre dentro daquilo. E nas aulas de eletiva ele tem um pouco mais de liberdade para trabalhar esses conteúdos, ele pode aprofundar muito mais. Tanto que aspectos da Segunda Guerra que eu nunca havia trabalhado na sala, eu aprendi nas aulas de eletiva. Na eletiva a gente assiste documentário, a gente trabalha
várias coisas muito mais práticas, muito mais dinâmicas. Os conhecimentos que eu adquiri de Segunda Guerra na eletiva eu consegui utilizar em outras partes, como, por exemplo, língua portuguesa, que para escrever uma redação você precisa de temas históricos para fazer uma boa redação. Eu consegui usar temas que eu tinha trabalhado na eletiva para escrever redações, sociologia, filosofia, tudo muito interligado. E a eletiva ela é essencial para você realmente ter mais conhecimento, mais aprofundamento naquilo que você está falando, naquilo que você está escrevendo. A que eu estou participando agora é a Que Mundo é Esse? E ela é voltada para a Olimpíada Nacional de História no Brasil. E ela dava um tempo para a gente responder as questões. A gente tinha mais tempo para conversar, para discutir as questões, para ver qual valia mais ponto, para ver as tarefas também. Então, ela é sempre mais voltada para uma coisa dinâmica. É sempre uma dinâmica. A eletiva é muito dinâmica e dá muita liberdade para o aluno e para o professor também. Uma relação interpessoal é criada ali dentro, um precisa ajudar o outro. Então, eu vejo por mim, pelos meus colegas que a gente está na mesma eletiva, na eletiva que eu estou agora, a gente precisava responder questões. Então, um ajudando o outro, um sentando do lado do outro e respondendo. Se um errava, o outro tentava ver onde tinha errado. Então, a gente aprende muito a ter protagonismo, muito a ser parceiro mesmo, a ter um companheirismo ali para que tudo saia como planejado. Então, a gente tem uma relação muito, muito boa e muito bonita com a eletiva. A gente gera muitas amizades, muito com os professores, com os outros colegas, e acaba sendo essencial para a nossa formação mesmo. Eu acho que eu me tornei muito mais autônoma a partir do momento que eu consegui ver que a eletiva ela era essencial para a concretização do meu projeto de vida, que eu precisava escolher com consciência e que eu precisava escolher uma que realmente tivesse a ver com o meu projeto de vida. Muitas chamaram minha atenção, muitas foram, nossa, meu Deus, eu preciso entrar nessa, mas aí eu parei e falei, tá, ok, essa aqui tem muito mais a ver com o meu projeto de vida, eu preciso disso para aprimorar os meus conhecimentos. A educação é a única coisa que transforma o mundo. Então eu acho que a partir do momento que você ensina para alguém aquilo que você sabe, você está passando seu conhecimento para muito além do que você imagina. Eu pretendo dar aula primeiro para escolas normais, escolas estaduais, porque foi onde eu comecei a ter esse sonho. Então eu acho que eu preciso muito ajudar pessoas, como eu também fui ajudada pelos meus professores. E depois eu pretendo fazer mestrado, doutorado em áreas da história que eu gosto bastante. Acabamos de acompanhar a fala da aluna Clara Maria. Agora, vamos acompanhar também um pouco do relato da professora Etelvina. Ela vai falar para a gente das dificuldades, dos desafios de se criar uma eletiva e dos elementos imprescindíveis para a elaboração do plano e a ementa das eletivas. Vamos lá! O grande desafio de colocar em contato a comunidade junto com o mundo científico é a linguagem. A linguagem do aluno na escola e no seu dia a dia é uma linguagem mais coloquial, mais descompromissada. E a linguagem no mundo específico, na pesquisa, ela é mais específica, onde o aluno aprende a argumentar as suas ideias, a se organizar e propor resoluções para problemas do mundo que ele está entrando agora. Isso colabora bastante para que o aluno se torne mais criterioso, pelo fato dele dominar o método científico. E também ajuda ao desenvolvimento dele dentro da escola. Nós tivemos o monitor cardíaco, que foi o segundo lugar no FEBRASE, que foi com a Natália, que ela fez todo um desenvolvimento sobre sonambulismo. Então, a ideia parte do aluno, tudo vem do aluno, o tema vem do aluno, nós só colaboramos na organização, no procedimento do trabalho dela. Ela fez uma pesquisa no qual, como que eu iria fazer um dispositivo para que uma pessoa que quando acordasse, e a pessoa ao lado saberia. Então, eram através de um dispositivo que seria um relógio. Primeira dica, acreditar que o trabalho é possível e acreditar na capacidade do aluno.
porque eles passam, quando eles entram a fazer esse tipo de trabalho, de pesquisa, eles chegam temerosos, têm muitos anseios, têm muitas dificuldades, então nós vamos contornando esse tipo de problema deles, tá? Então é normal. A segunda dica eu daria que seria para os meus colegas, tá? Aqueles que estão interessados em fazer a iniciação científica, para eles estudarem, além de estudar, ter mais conhecimento, procurar trabalhar com pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho, porque aí você acaba fazendo uma parceria com outras pessoas, adquirindo um conhecimento maior, e isso contribui bastante para que o trabalho se desenvolva. Esse tipo de trabalho ele vem a curto, médio e longo prazo. Não é uma coisa que é assim imediata, tá? Então demora. E quando isso acontece, no final o trabalho sai sensacional. Todos os elementos são importantes, mas na hora da preparação do documento que se chama ementa, tem a justificativa. E na justificativa, você tem que deixar muito bem claro o que vem ser a essa eletiva, sobre o que vai ser essa eletiva, que não é para o aluno ter nenhuma dúvida sobre o que ele vai trabalhar, tá? Então, depois que deixa isso muito bem claro, aí nós vamos para a metodologia, né, que é o procedimento todo como nós vamos fazer. Nós trabalhamos não somente na área da natureza, nós trabalhamos com todas as áreas. Então, o aluno fica livre para ele poder escolher qual é o tema que ele vai desenvolver, tá? Porque o tema parte dele, nós deixamos bem claro para ele que tudo é autonomia dele, tá? Então, nós não colocamos, nós só apenas orientamos. Quando a Natália participou do FEBRASE, quem foi que ganharia o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, ela foi para a disputa do primeiro lugar e ela ficou em segundo lugar. A escola inteira estava online com ela. Na hora que disse quem era que tinha sido o primeiro lugar, ninguém ficou triste por ela ter tirado o segundo lugar. Todo mundo ficou feliz, aplaudiu, aquela coisa, gritou. Nossa, eu pulei, acho que eu gritei mais que os alunos. Não foi só esse prêmio que ela ganhou. Eles foram para a Escócia e eles ganharam também o primeiro lugar. Toda vez que um aluno vai participar de uma feira, nós voltamos muito felizes. Com a palavra agora, a Maria José, supervisora do Inova, da nossa diretoria de ensino. Bem-vindos, professores e professoras, professores coordenadores do núcleo pedagógico, nossos parceiros, né, trabalhando juntos, os professores coordenadores das escolas e os professores e professoras de todas as áreas de conhecimento, em especial os professores que ministram aula de eletivas. Nossas boas-vindas, um bom retorno, espero que todos tenham conseguido descansar ou fazer algumas coisas que gostam, né, nesse pequeno período de férias e que agora a gente possa retomar um segundo semestre mais esperançoso, né, e também com muito cuidado. Então, nesse momento eu gostaria de pedir, né, que vocês ficassem atentos às orientações das escolas. Nós temos acompanhado agora nesse mês de julho todas as escolas, o cuidado que a equipe gestora, né, está preparando agora o retorno e cuidando para que todos cumpram o protocolo. Então é muito importante que nesse momento todos cumpram o protocolo. Esse material de hoje, nós vamos apresentar algumas situações para vocês, né? E dividi-lo mais ou menos em 3 partes. Então, numa primeira parte, eu vou retomar algumas ideias das eletivas. Num segundo momento, eu vou comentar e orientá-los sobre o cronograma
para essa disciplina no segundo semestre. E num terceiro momento, a Alessandra vai apresentar para vocês o compilado que nós fizemos das boas, ótimas experiências que vocês nos apresentaram de boas práticas na disciplina de eletivas. Eu gostaria já de agradecer muito, muito mesmo. Nós ficamos assim muito maravilhadas com o produto, com todas as dificuldades e o produto que foi nos apresentado nessa boa prática de eletiva da culminância do primeiro semestre. Então, a primeira parte da nossa conversa e do nosso trabalho hoje aqui é falar um pouquinho sobre a eletiva. Então, a gente não vai aqui nesse momento fazer uma formação, nem destacar alguma novidade que vocês não conheçam. O objetivo é só a gente retomar algumas ideias daquilo que compõe, daquilo que foi planejado para a disciplina de eletiva. A maioria, né, de vocês já vem trabalhando com essa disciplina, implementaram essa disciplina o ano passado. Então, ela, a princípio, ainda, né, pelo tempo que ela está no nosso currículo, é uma disciplina nova, a gente não tem como negar isso. Então, a gente vai aprendendo junto e com o tempo, né? Algumas diretrizes, algumas orientações são gerais para a gente poder implementar e começar o trabalho com ela. Então, a disciplina de eletiva, primeiramente, ela é semestral. Então, todos que terminaram a disciplina do primeiro semestre, ela agora, né, ela pode ser refeita, repensada, mas não é a mesma proposta para o mesmo grupo de alunos, ela não é em continuidade. Então, essa é a primeira ideia que nós precisamos ter agora para retomar as eletivas do segundo semestre. Uma outra coisa, a eletiva, ela deve partir, né, do material trabalhado no acolhimento, do material que os professores de PV têm desses alunos. Então, nesse momento, é importante, né, e a gente vai ver pelo cronograma, vocês têm um tempo para pensar, para refletir, para conversar com os colegas, conversar com a equipe gestora, conversar inclusive com o grupo de alunos, no intuito de trazer um tema, de elaborar uma ementa que seja o mais próxima possível do interesse dos alunos. Então, esse é um outro ponto de atenção da eletiva. A eletiva não é do meu interesse, não é do interesse seu, professor. Então, a partir do acolhimento, a gente vai pensar no tema. O tema, ele vai se transformar numa ementa. A ementa vai ser apresentada no feirão das eletivas, que é o que esse feirão nesse momento? É eu apresentar esse tema para os meus alunos. Então, eu vou escolher o tema, gente, olha, eu vi pelo acolhimento, pelo material que vocês produziram, o tema seria esse, é isso mesmo? Eu pensei de desenvolver dessa forma, né? A gente pode colocar alguma coisa aqui, tem alguma ideia, porque a eletiva, ela está aberta a essa conversa, a essa troca, né? E é importante que essa troca aconteça, né? E a partir dessa troca, você vai finalizar, você vai concretizar, você vai estruturar melhor a sua ementa, né? Então, esse momento do feirão,
dentro desse novo contexto, você pode até dizer, olha, eu tenho 2 eletivas, eu queria que vocês escolhessem, mas se eu não tenho 2, eu estou trazendo a que eu pensei, aqui eu entendi pelo material que vocês produziram que vocês gostariam desse tema e pensei em desenvolver dessa forma, né? E essa forma, ela pode ir mudando, como eu já disse, a ementa, ela não é rígida, ela pode ir mudando, porque você é que vai fazer, você que vai construir e que vai implementar essa disciplina para esses seus alunos. O que pode me ajudar a pensar essa eletiva? A secretaria disponibilizou um cardápio de eletivas, né? Eu acredito, quem já trabalhou com eletiva já conhece o cardápio de eletivas. Então, se você quiser, olha, eu estou sem ideia, eu não sei por onde eu começo, eu cheguei a esse tema, mas eu não sei exatamente como eu vou trabalhar, pega o cardápio, olha para esse cardápio. Eu posso pegar a ideia de uma disciplina e juntar com outra? Sim, pode. Eu posso alterar com uma ideia que eu vi lá nas boas práticas de eletivas? Sim, também pode. Nesse sentido, um dos documentos primordiais é o material do acolhimento. Então, nesse material, vocês devem, junto à equipe gestora da escola, né, vocês devem buscar esse material e ver o que os alunos colocaram, que áreas que eles têm interesse, o que eles pretendem para a vida deles, o que eles querem nesse momento, né? Então, a gente não vai falar aqui sobre o projeto de vida, né? Porque projeto de vida é uma coisa que o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, né? Não está relacionado a uma profissão, a um momento, o que eu quero para o mundo, o que eu quero para as pessoas, o que eu quero, né? Para mim, né? Para minha vida e como eu posso buscar isso, como eu vou realizar isso, né? E a escola tem um papel fundamental, né? Nesse projeto de vida, não tem como a gente dissociar o que eu quero do que a escola pode me oferecer. Mas não vamos entrar aqui em detalhes sobre o projeto de vida. O que nós gostaríamos é que a nossa orientação é que vocês olhem para o interesse dos alunos, que vocês vejam aquilo que eles colocaram no material do acolhimento e a partir desse material vocês pensem num tema para elaborar a ementa dessa eletiva. Nessa ementa, quem já fez, já sabe, já conhece o documento, é um modelo padrão. Nós vamos enviar para a escola esse modelo. Você vai colocar o tema, você vai colocar a justificativa, você vai colocar as habilidades que você pretende desenvolver, porque a eletiva ela não está dissociada do currículo, muito ao contrário, ela é intrínseca ao currículo paulista. Ela tem e deve desenvolver as habilidades que estão dentro das competências, das 10 competências do currículo paulista. Então, nós temos que olhar para o currículo e pensar o que dentro do tema eu posso desenvolver com meus alunos. E muitos professores perguntam, mas qual o tema? Né? Eles querem saber sobre horta, eles querem saber sobre música, eles querem saber sobre culinária, que agora tem a moda do MasterChef, eles querem futebol, porque agora está na época das Olimpíadas, porque o que está na onda é o que eles querem. Sim, o que está na onda é o que eles querem. E nós, né, podemos oferecer isso para eles e aprofundar esse conhecimento para eles, oferecer esse tema que eles querem, que eles têm interesse, porque olha que legal você poder oferecer para o aluno um objeto de estudo que ele tem interesse, né? E o que a gente tem que pensar quando a gente faz uma ementa? A primeira coisa é que esse tema que você está oferecendo,
ele é interdisciplinar. Não é que, eu tenho que trabalhar interdisciplinarmente com esse tema. Não é que você tem, é que todos os temas, objeto de conhecimento, eles são por si só interdisciplinares. Então, se eu vou trabalhar o futebol, eu posso trabalhar junto com a geografia para saber quais os países que têm mais times, quais os estados, qual a maior torcida. Posso fazer gráfico das maiores torcidas. Posso fazer as tabelas do grupo de futebol, que eu não sei como chama, dos campeonatos, né? Aquela tabela dos campeonatos. Eu posso trazer um estudo social de como vivem os meninos que querem e se dedicam a morar longe das suas famílias para poder ser um jogador famoso, ter esse sonho de um jogador famoso. E eu posso também mostrar para os meus alunos quão difícil é essa profissão, quão difícil é ser um atleta, que não é só jogar bola naquele momento, ganhar medalhas. Quantos chegam a isso, né? Nós podemos fazer um estudo político das confederações de futebol, né? Sobre como são... nós tivemos aí há pouco tempo, né? Denúncias, né? De fraudes, de corrupção. Então, a gente tem muita coisa para explorar desse tema. Isso se a gente for pensar qualquer tema. Se a gente for pensar a culinária, né? Como que é ser um Masterchef, o que significa isso, né? Qual que é o custo disso, qual é o impacto da alimentação hoje na vida das pessoas, né? Durante a pandemia, o quanto a alimentação interfere numa saúde, né? Numa vida saudável, enfim, né? A gente tem que pensar, né? Então, a ementa da eletiva, a proposta que você põe na ementa é de que você vai pensar esse tema junto com aquele grupo de alunos, com o apoio de outros professores, né? Eu sou de história, eu sou professora de história, eu quero trabalhar com meus alunos a culinária, porque o meu grupo está pensando nisso. Então, eu vou pensar o que a gente pode construir junto, o que a gente pode discutir juntos, né? Que temas de pesquisa seriam interessantes. Mas eu tenho os professores aqui na escola, eu tenho um professor de biologia, eu tenho uma professora que cozinha muito bem, eu tenho a cozinheira da escola, né? A merendeira que prepara os alimentos de todos os alunos. Como que eu posso relacionar tudo isso? Será que não tem uma mãe desses alunos que seja cozinheira? Ou eu posso fazer um levantamento do quanto essa profissão tem impactado a economia? Enfim, a gente tem que pensar, propor, colocar na ementa. Essa ementa, ela pode mudar durante o semestre? Ela pode. Ela deve, inclusive, conforme for o andamento dessa eletiva durante o semestre. Então, é importante pensar, é importante colocar no papel uma ementa o mais próximo possível do interesse desses alunos. Pensar esse tema, como eu vou construir esse tema, desde que ele represente o interesse desses alunos. Feita então a ementa, eu vou apresentá-la para os alunos, para o público que é interessado. E aí, a gente tem uma situação esse ano, né? Em função da pandemia, a nossa orientação é de que não haja enturmação.
O correto é que os alunos de uma série, de uma turma, de um ano, pudessem viver esse momento da eletiva, estudar uma eletiva pelo seu interesse, né? Então aí seria oferecido um feirão, esse feirão o aluno ele escolheria a eletiva que ele pretende cursar e a escola se organizaria para poder atendê-lo da melhor forma possível. Mas em função da pandemia, a orientação que nós temos é de que não haja enturmação. O que significa isso? Significa que eu vou trabalhar com os alunos do 6º ano A, do 6º ano B, do 1º A, do 1º B, conforme a turma já está organizada na sede. Professores, vamos agora para um intervalo de 10 minutos. Após esse período, daremos continuidade à nossa TPC sobre eletivas.
Então agora que a gente já conversou um pouquinho sobre os pontos de atenção, né, os itens, as características daquilo que a gente tem que cuidar, né, um pouquinho mais da eletiva, aí então agora eu vou passar a falar com vocês um pouco sobre o cronograma de implementação das eletivas do segundo semestre, que a gente vai ter nessa primeira semana. Nos dias 5 e 6 está programado pela Secretaria da Educação uma live sobre o cardápio de eletivas. Então, nós vamos ver, eu não sei, a gente não sabe ainda, né, qual o canal, o horário. Assim que o banner dessa eletiva for divulgado, a gente vai transmitir para todos no grupo de eletivas, é o grupo de WhatsApp de eletivas que nós temos. Vamos abrir, né, retomar esse grupo para os PCs, enfim, todos vão ter acesso a essa informação. Nós disponibilizaremos para vocês o banner, o canal e o horário. O cardápio que será apresentado não chegou para nós, então nós não sabemos se é o mesmo cardápio, se tem alguma novidade, né? A gente percebe que a Secretaria da Educação tem trabalhado bastante nos componentes do Inova. Então, eu acredito que a gente tenha acréscimos, né? Alterações, atualização, tá certo? Mas aí eu só queria frisar com vocês o fato de que o cardápio é um norteador, ele é um apoio, ele não é o limitador. Não posso nunca dizer, eu tenho que usar aquele tema de eletiva do cardápio conforme está no cardápio. Eu gostaria de reforçar essa ideia que não é necessário você seguir a mesma sequência que está no cardápio. Isso é muito importante porque é uma das características da disciplina, que é a liberdade de criação. É a liberdade de criação tanto do professor como para o aluno. Então, você, professor, pode dizer, olha, para mim não cabe do jeito que está lá, mas tem algumas ideias legais que eu vou pegar um pouco dessa e um pouco da outra e vou juntar. Se isso te traz mais segurança, eu acho que você tem que usar, né? Porque é bom a gente trabalhar com aquilo que a gente se sente mais seguro. Outra coisa, outro material é esse, né? Material que a gente vai disponibilizar agora para vocês, com as boas práticas do primeiro semestre, agradecendo novamente todos os professores, todas as escolas que nos enviaram esse material, né? Que realmente é um material muito bom, uma qualidade muito boa, né? Eu e a Alessandra, sim, a gente ficou muito feliz, muito mesmo, né? Então, muito obrigada pelo material. E, inclusive, a gente gostaria até de sugerir que vocês fizessem nas ATPCs, né, na medida do possível, uma socialização das boas práticas que aconteceram dentro da própria escola. Né? Esse material que a gente está enviando é o da diretoria, é o compilado, porque a gente também não tem pernas para fazer de todas as eletivas, de todas as escolas. Mas fica a ideia para que vocês possam fazer também essa socialização dentro da própria escola. E esse material, eu espero que ele ajude, que ele traga ideias, que ele traga sugestões, que vocês façam o copia e cola, que esse copia e cola é um copia e cola produtivo, né, que seja criativo, né, mas que respeite aquela premissa que eu reforcei bastante no início, que é de trabalhar um tema de interesse dos alunos de forma interdisciplinar, tá certo? Então, esse é o objetivo. Então, nós vamos ter, na semana de 2 a 13, é a semana de planejamento das eletivas. Então, o que eu vou fazer nessa semana, Maria José?
eu vou compilar o acolhimento, eu vou conversar com os alunos, eu vou dizer para eles o que é que eu estou vendo lá no acolhimento, se o que eles colocaram naquele momento confere com o que eu estou pensando em propor, né? Porque às vezes a gente não sabe, né, nesse retorno, quantos alunos, quais alunos, e eu posso, né, me fiar que vão, né, aquele grupo que veio num primeiro momento, que participou do acolhimento, é o grupo que vai determinar. Se eu conseguir conversar com os outros alunos, eu posso confirmar essa ideia que eu estou pensando, que eu estou planejando, que eu estou me voltando para isso. E nesse momento de planejamento, tanto vale essa conversa com os alunos, olhar para o cardápio, olhar para o que já aconteceu na escola, para aquele primeiro semestre, para outros professores que trabalham com esses alunos e com os colegas de maneira geral. Como eu disse, as boas práticas estão entre vocês, né? Nós vimos que muito material bom, muita prática boa, né, foi feita e vale muito a troca entre todos vocês. Então, assim que vocês fizerem esse planejamento, então olhei para o material do acolhimento, conversei com a equipe, conversei com os professores, conversei com os meus alunos. Então, agora eu vou então fechar esse momento da ementa naquele que seria o feirão das eletivas. Então, aí eu posso apresentar para os meus alunos como que vai ser essa eletiva, o que nós vamos fazer, que tipo de produto eu pensei, né? O que nós vamos pesquisar. Então, o feirão, ele não vai ter aquele caráter de escolha, de seleção, do aluno fazer essa escolha por conta do enturmamento. A não ser que a gente realmente ofereça mais de uma eletiva, né? A gente tem professor que já está trabalhando mais tempo com a eletiva e quer, né, oferecer mais de uma. Então, sim, aí os alunos vão poder votar. Mas, do contrário, vai ser esse momento de consolidar a ideia, né, e a própria ementa e fazer essa apresentação para os alunos nesse momento que seria o feirão. Esse momento vai até o dia 20 de agosto. Passou o momento do feirão, nós vamos ter até o dia 27 para cadastrar a eletiva na sede. Pessoal, esse momento de cadastrar a eletiva na sede, como eu já disse, é até o dia 27/8. Ele abre, a sede vai abrir no dia 9/8 e vai fechar para o cadastro no dia 27/8. Então, a escola que conseguir fazer todo esse processo antes do dia 27 já vai cadastrando. O cadastro, nós vamos enviar para vocês o tutorial desse cadastro. O cadastro começa com o professor. Então, não é a GOI, o GOI, os coordenadores, é o professor que tem aula atribuída que tem que começar o cadastro na sede. Então, o professor entra com o seu perfil, abre lá a página de eletiva, né, em diário de classe, vai abrir um link eletiva e lá vai aparecer a opção cadastrar a eletiva. Então, você vai colocar essa eletiva, o período da eletiva, o tema da eletiva, a área de conhecimento, e depois que você cadastra, você tem que avisar
um dos gestores da escola para eles aprovarem. Para daí o GOI colocar aluno na classe. Esse processo todo tem que ser finalizado até o dia 27 de agosto. E por que eu tô cuidando, eu tô falando com ele assim com uma entonação maior? Porque nós tivemos vários problemas no primeiro semestre. A escola perdeu o prazo, o professor achou que não era ele que colocava, depois ele colocou, cadastrou e não avisou a equipe gestora. O GOI não colocou aluno na classe, terminou o primeiro bimestre, vários professores não conseguiam digitar nota. Por quê? Porque não tinha aluno. Ai, mas por que não tem aluno? O problema está na sede. E a sede deu muito problema. Mas não era esse o problema da sede. O problema da sede eram outras situações. Para o cadastro, nós não tivemos problema. Então, o que nós precisamos agora? Nós precisamos que vocês entrem lá no perfil de vocês. Quando você estiver fazendo o cadastro, uma das informações que a gente precisa cuidar, tem que ter atenção, tá? Lá no cadastro é a vigência. Então, quando começa e quando termina a eletiva? Então, lá atrás, eu disse para vocês o seguinte, a eletiva é semestral, não é? Se ela é semestral, ela começa no dia 2 de agosto e termina no último dia letivo. Então, o segundo semestre começa no 2/8 e vai até o dia 23/12. É essa data de vigência que vocês precisam registrar lá na sede. Ai, Maria José, mas essas datas todas a gente está confuso. A gente vai mandar tudo para vocês. Então, calma que tudo irá para vocês. E por último, do cronograma, tem a culminância. Então, a culminância vai ser do dia 29 de novembro a 17 de dezembro. Esse período de culminância, vamos torcer para que a gente consiga tá com todos os alunos presencialmente, que a escola possa atender. Vamos ver como que vai ser esse segundo semestre. A gente está vivendo um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Então, vamos, ter atenção, para essa semana. E o que é importante nesse momento? Primeiro, a culminância não é sua, a culminância é da escola. Então, a culminância não é individual. Por que ela não é individual? Porque ela é um momento de troca. O ideal da culminância, sendo presencial ou remota, o importante é que eu conheça qual foi aquela outra eletiva que foi ministrada com a outra turma. Eu tô no nono A, o meu colega tá no nono B, ele fez uma eletiva diferente da minha, ou o do ensino médio fez uma eletiva diferente da minha. Eu queria saber, fiquei curiosa com aquele tema que fala sobre teatro, sobre beleza, sobre culinária, sobre futebol, sobre cinema. Eu quero saber mais desses temas. Então, o importante é que ela seja socializada, sendo virtual no remoto ou presencial. Então, a data da culminância, ela tem que ser o cronograma, se vai ser tudo num dia, se são vários dias, vários períodos, enfim, ela tem que ser organizada junto com o PC,
junto com a direção, com a equipe gestora e professores, pensando nesse foco, a melhor forma de socializar o conteúdo, o produto dessas eletivas para todos os alunos da escola. Eu tenho uma eletiva que tratou sobre violência doméstica, sobre o feminismo, sobre o ECA, né? Eu não poderia trazer os pais para essa eletiva? Não poderia apresentar, não poderíamos fazer um banner, não poderíamos fazer uma orientação para a comunidade sobre o tema dessa eletiva, sobre procedimentos que envolvam, né, direitos, deveres, cidadania. Não posso? Posso, devo, né? Então, posso trazer as pessoas, fazer um evento na escola? Nós temos no protocolo a possibilidade disso, resguardados uma série de distanciamento, uso de máscara, enfim, os protocolos. Mas eu posso fazer isso remotamente, eu posso fazer os vídeos dos meus alunos, né? Então isso é importante também na culminância. A culminância não é do professor. Não é o professor que vai explicar o que é, o que foi, o que ele quis. Não é ele que fala. Quem fala na culminância, a voz da culminância, são os alunos. Eles vão dizer, né, qual é a melhor forma de socializar aquele produto, o que eles querem com aquele produto, e eles, sendo para outro aluno, sendo entre eles aluno, sendo para a comunidade, os pais, funcionários da escola, a voz, quem fala, quem apresenta esse produto são os alunos. Então, isso é muito importante que vocês entendam, porque a condução da culminância, né, lá no planejamento, ela já tem que ser pensada para esse momento de apresentação do produto de um trabalho que foi feito a muitas mãos. Então, foi feito pelo aluno, por vocês, professores, por um parceiro, né? Como eu dei o exemplo aqui do tema de culinária, eu tenho a mãe, eu tenho a merendeira que veio conversar com a gente, ou eu trouxe outras pessoas, né, para conversar, a pesquisa que foi feita, enfim, né? Então a gente tem que ter muita atenção para que esse momento de culminância, enquanto momento da apresentação de um produto realizado, construído durante a eletiva, a gente tem que ter atenção para que isso se concretize. Então esse é um ponto de atenção importante e não tem como eu não ter feito ele, não ter pensado, não ter planejado ele. Então, ele tem que ter sido planejado para que naturalmente ele surja na culminância. Então, se eu não planejei lá naquelas primeiras semanas de agosto, ele não vai aparecer naturalmente na culminância no final do ano letivo, tá bom? Então, tem que cuidar disso, tá? Eu esqueci de me apresentar no começo, para quem não me conhece, eu sou a Maria José, supervisora do programa Inova. Eu e a Alessandra trabalhamos juntas. Nós temos o grupo de WhatsApp, que eu entro poucas vezes, eu reconheço, mas a Alessandra está sempre atenta e apoiando, e nós duas juntas, todas as dúvidas, todas as situações que vocês colocam lá, eu não respondo para todos, mas a gente acompanha, troca ideia e orienta. Às vezes não orientamos tudo no grupo, mas nós orientamos no particular quando é necessário. Então, quem não está no grupo pode pedir para entrar, a gente vai colocar, vai incluir
e espero que o grupo tenha ajudado e o que a gente puder ajudá-los, né? Nós estamos à disposição para pensar juntos e eu espero que nesse segundo semestre a gente possa trabalhar inclusive com uma formação no meio desse período, né? Não ficar com o semestre muito longo, né? Para a gente poder trabalhar uma formação junto com vocês, tá certo? Eu encerro por aqui e agradeço a todos, né, pela atenção, por esse trabalho. Agradeço novamente pelo envio das boas práticas. Desejo um bom segundo semestre para todos vocês. Se cuidem, né, cuidem daqueles que estão próximos e vamos cumprir os protocolos, atenção aos protocolos e um bom segundo semestre para todos vocês. Maria José, obrigada pela fala clara e precisa a respeito das orientações para o bom andamento das eletivas agora nesse segundo semestre. Pessoal, vamos explicar agora para vocês o motivo de não apresentarmos agora, no final da nossa TPC, o produto de eletivas enviados por vossas escolas. Como a data de entrega foi até o último dia letivo, as escolas tinham até o último dia letivo para enviar à diretoria de ensino o seu template com uma eletiva escolhida por sua unidade escolar, e logo em seguida entramos em férias, não tivemos tempo hábil para realizar uma consulta se todas as imagens e vídeos que aparecem alunos possuem autorização dos seus responsáveis. Por precaução e prudência, então decidimos não apresentar esse produto agora no final desse vídeo de ATPC. Mas não se preocupem, ainda esta semana um Padlet estará disponível na página da Diretoria de Ensino e ele conterá todas as eletivas que foram encaminhadas. Nós avisaremos vocês para que vocês consultem, porque serve de inspiração para um pensamento que você tem a respeito de uma proposta de eletiva para esse segundo semestre. Agradecemos imensamente. Ficamos muito felizes, como a Maria José disse, das eletivas que nos foram encaminhadas. É um cardápio diversificado de temas, de propostas muito interessantes. Então, a todos vocês, nós só podemos desejar toda a gratidão por tanto empenho, por tanta dedicação que vocês tiveram junto às suas turmas. Muito obrigada, professores. É isso. Chegamos ao fim de mais uma TPC da Diretoria de Ensino, Região São José do Rio Preto. Agradecemos a participação de todos. O chat não ficou aberto, mas eu, Alessandra, PCNP do Inova, e Maria José, supervisora do Inova, estamos à disposição para quaisquer dúvidas que venham surgir das orientações que foram repassadas a vocês nesta formação de hoje. Por favor, não se esqueçam de preencherem a lista de presença. Ela ficará aberta a partir deste momento até às 23h59 deste mesmo dia. Por favor, preencham o formulário de presença, porque não poderemos abrir exceções para professores que se esquecerem de preencher este formulário. Agradecemos muito a colaboração de vocês. Um abraço a todos.
cardápio reúne uma série de eletivas que podem ser usadas por vocês, professores, em qualquer escola do estado. Essas eletivas foram propostas a partir de uma escuta com estudantes da nossa rede. Por meio dessa pesquisa, a gente identificou temas que estão relacionados com os projetos de vida dos estudantes e aos seus sonhos. Então, vocês vão encontrar materiais sobre empreendedorismo, turismo, gastronomia, temas que têm muito a ver com os nossos adolescentes e jovens do estado. Esse cardápio é vivo, então cada vez que vocês consultarem o site onde ele está disponível, é possível que vocês encontrem mais conteúdos, novas propostas, inclusive criadas por professores da nossa rede. Isso porque, além de usar os conteúdos do cardápio, vocês podem criar eletivas do zero. E é importante que essas eletivas sejam compartilhadas e possam inspirar professores de outras partes do estado, inclusive por meio do cardápio. Lembrando que a eletiva é uma maneira de aprofundar os temas que se relacionam com os objetivos futuros dos adolescentes e jovens da unidade escolar. Os conteúdos do cardápio podem ser usados exatamente como eles estão disponíveis, ou então eles podem ser adaptados para as diferentes realidades do nosso estado. Por exemplo, um professor que vai trabalhar com a eletiva de educação midiática pode optar por recortar e focar o trabalho em fake news e não usar outras partes do conteúdo. Outro professor, por outro lado, pode decidir usar o conteúdo exatamente como ele está disponível no cardápio. Com o passar do tempo, a proposta é que o cardápio fique cada vez maior e com mais a cara do nosso estado. Por isso, crie as suas eletivas e compartilhe com a gente.